bem aí com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho de 2024, é meu dia de fazer um pequeno devocional aqui do livro de Salmos com os irmãos no grupo. Quero fazer uma reflexão bem breve dos 10 primeiros versículos do Salmo de número 40, onde a autoria deste salmo é do rei Davi. Entrando já, meus irmãos, nos 2 primeiros versículos, o que nós vemos aqui é Deus salvando Davi. Davi era um homem odiado e muitos queriam a sua morte. Por ele ter sido escolhido por Deus para ser rei no lugar do primeiro rei de Israel, que é o rei Saul, automaticamente ele vai ganhar muitos inimigos, inclusive dentro da sua própria família. Seu sogro, que foi o primeiro rei de Israel, tentou matá-lo muitas vezes. Depois que Davi já estava reinando, seus filhos, e um deles chamado Absalão, também se levanta contra ele e trama também a sua morte e destruição. As circunstâncias aqui nós vemos nesses 2 primeiros versículos, para Davi era como se ele estivesse no fundo de um poço ou em um atoleiro de lama onde as suas forças não podiam salvá-lo. Porém, de maneira milagrosa, Deus, meus irmãos, salva e liberta Davi das mãos dos seus inimigos. Porém, meus irmãos, aqui há algo muito mais profundo do que Deus apenas salvar Davi dessas circunstâncias difíceis. Davi também, meus irmãos, ele foi salvo da condenação dos seus pecados. Porque nós vemos que Davi foi colocado por Deus sobre uma rocha. E a pergunta que eu faço é: quem é essa rocha? Isaías, profeta Isaías no Antigo Testamento, capítulo 26, versículo 4, ele diz: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Somente Deus, meus irmãos, nós vemos aqui que é a rocha, e não há nenhum outro, não é verdade? Porém, meus irmãos, olha só que coisa espetacular, em 1 Coríntios, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, capítulo 10, versículo 3 ao 4, ele diz: todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Jesus, meus irmãos, é a rocha. Ele é Deus, meus irmãos, e aqueles que estão sobre ele, estão nessa rocha, são salvos e estão seguros nele, por tudo que ele é e por tudo que ele fez. Os versículos, meus irmãos, 3 ao 4, o que nós vamos ver é o louvor e a alegria daqueles que foram salvos pelo Senhor, daqueles que estão sobre essa rocha. Uma, meus irmãos, das evidências daqueles que foram salvos por Cristo é a sua gratidão e o seu louvor a Deus, que vai resultar em alegria. Aos olhos de Deus, os homens mais felizes do mundo não são aqueles que possuem riquezas ou qualquer outra coisa relacionada aqui na terra, mas aqueles que tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Como diz o autor de Apocalipse, o apóstolo João, capítulo 22, versículo 14, ele diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqui significa feliz, muito feliz. Esses são realmente os homens mais felizes e privilegiados da face da terra. Nos versículos 5 ao 8, meus irmãos, o que nós vamos ver é os feitos gloriosos de Deus. Davi, meus irmãos, ouviu sobre a criação a partir do nada, sobre a libertação do povo de Israel do Egito. Davi também ouviu sobre a abertura do Mar Vermelho e de tantos outros feitos de Deus na história. Mas agora, meus irmãos, Davi, ele vai profetizar sobre o maior feito de Deus. Qual é o maior feito de Deus? Entregar o seu filho para salvar o seu povo. Davi viveu muitos anos antes de Cristo, mas ele foi usado por Deus
para profetizar sobre ele. Os sacrifícios e ofertas realizados no templo durante o Antigo Testamento não purificavam os pecados, meus irmãos, mas apontavam para aquele que se ofereceu de uma vez por todas para purificar e perdoar aqueles que se arrependem e creem nele. Conforme o autor de Hebreus identifica esses versículos aqui do Salmo, sendo Jesus. Hebreus 10, versículos 5 e 7, o autor vai dizer: por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Por fim, meus irmãos, nos versículos 9 e 10, Davi proclama os feitos de Deus. Ao ser salvo de maneira grandiosa, ele vai fazer três coisas. Primeira, proclamar as boas novas de justiça, em vez de fechar os seus lábios. Segunda, falar da salvação de Deus, em vez de ocultá-la. E terceira, não se esconder e falar a verdade e a fidelidade de Deus. Essa também é uma das evidências daqueles que foi salvo por Cristo. Eles proclamam, eles falam e eles não escondem sua palavra e a fidelidade de Deus. Algumas perguntas, para nós refletirmos. Você foi salvo por Cristo? Você está sobre essa rocha? Você louva e se alegra em Deus por tão grande feito? Você fala, compartilha essa boa nova? Que Deus nos ajude, meus irmãos, e aplique sua palavra para a glória dele em nossos corações. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Se gostar, se inscreva em nosso canal.